Para a gente aquecer aqui o tema, me conta um pouquinho como é que começou a sua relação com literatura, com os livros. Já foi desde criança ou você veio descobrir isso depois, pegar esse amor um pouquinho mais tarde, assim? Começou cedo. Eu tenho uma frase que eu repito, que a literatura, ela me salva. Ela me salvou desde sempre e é real. Porque se hoje eu estou aqui, falando no microfone, falando na TV, falando nesses espaços, isso seria uma realidade impossível no começo da Vanessa. Eu digo que eu sou o meu próprio arco de personagem, porque eu era tímida ao ponto de não conseguir falar, não conseguir, no microfone jamais, não tinha muita dificuldade de relação interpessoal mesmo com as pessoas. Entendi. E a biblioteca era o meu refúgio. Então, assim, lá eu fugia para a biblioteca da escola e me apaixonei pelos livros. Então, eu comecei a ser aquela rata de biblioteca. Eu lia tudo. E uma coisa me chamou muita atenção. Como que um escritor, uma escritora que não me conhecia, que não fazia ideia de quem eu era, acessava os meus sentimentos, quando eu, ali na realidade, não conseguia conversar com quem estava do meu lado. E aquilo mexia muito comigo. Eu disse, como esse safado sabe do que eu estou sentindo, sabe? Era mais ou menos assim. E aí, daí veio o desejo, e tudo isso solitariamente, assim, sem compartilhar com ninguém. Não tinha uma família leitora, não tinha amigos leitores. Na verdade, eu era a nerd que sofria bullying. E aí, o que acontece? Me deu vontade de começar a escrever. E algo que é curioso é que esse desejo de escrever, ele veio possível quando eu comecei a ler mulheres. Porque, assim, num primeiro momento eu li muitos homens. Por razões óbvias, né? Por razões óbvias, né? Então, o que tinha ali? Então, li muito Pedro Bandeira. Fui apaixonada, eu tinha uma relação ambígua ali entre José de Alencar e Machado de Assis. Era uma coisa quase que promíscua, eu ia de um para outro. Aquela loucura. E aí, a primeira mulher que eu li foi Clarice. E mexeu comigo de uma maneira, porque... Perturbadoramente. Perturbador. Eu li, eu disse assim... Como eu não entendo nada do que eu estou lendo, imagina, Clarice lendo Clarice na 7ª série. Gente, eu não entendo nada, mas eu estou apaixonada, eu estou inebriada por essa mulher de uma maneira. E... É uma confusão hipnotizante, né? Foi. E aí eu falei, tem mulher que escreve. E aí depois fui ler Lígia Fagundes Telles, que foi a responsável por eu começar com os contos. Nossa, maravilhoso. Então, eu falei, nossa, vou escrever. Então, eu andava sempre com Mas já começou numa ótima escola, né? Que inclusive eram amigas, né? Clarice e Lígia. Amigas. E Clarice morria de ciúme de Lígia com Wilda, né? Sim. Que adoro essa coisa do ciúme. Então, o que acontece? Eu andava com sempre um livro, um caderninho e uma caneta. E aquilo me deu voz. A voz que eu não sabia que tinha. Muito legal. E aí, quando como foi a decisão de escrever o primeiro livro? Porque nessa época eu entendo que você estava escrevendo ali de uma forma mais... Sim. Sem saber que eu ia ser uma escritora profissional. Exato. Começou assim. Como tudo que eu mais amava era ler e escrever, e era o que me salvou, eu decidi ir para letras. Fazer graduação em letras, porque eu que sou cearense, né, moro em Fortaleza, no Ceará. Então, eu disse, não, é o curso que está ali mais próximo daquilo que eu amo. E aí comecei, me apaixonei pelo curso, assim, eu já tinha um pouco também dessa vocação de ensinar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Custódio. Eu comecei a trabalhar, acredite se quiser, com 10 anos de idade. Nossa, muito cedo. Dando aulas de reforço. Só que era uma coisa individual ali, assim, né, 1 a 1. E ser professora também, de alguma maneira, me ajudou a estar nesse lugar, assim, de exposição. Porque você... te jogam ali uma sala com 30, 40, 50 alunos num palco. Sim. E você vai ter que enfrentar aquilo. Então, também foi importante. Mas o que acontece? Dentro da universidade tinha muito espaço para cultura. Primeiro que eu me tornei uma bolsista de cultura e arte. Eu organizava um projeto que se chamava Sarau Entre Palavras, que unia literatura, escrita, dança, música, teatro. Era uma coisa linda. O nome é ótimo, inclusive. E em segundo lugar, eu encontrei nos flanelógrafos, assim, nos espaços da universidade, um concurso literário.
Então, a minha vida começou eu entendendo que eu poderia colocar um texto no mundo ali. E aí eu envio porque até então eu não tinha aquela ideia dos autores vivos, né? O que eu lia não eram autores contemporâneos, assim. E aí, o que acontece? Eu mandei o texto com muito medo, sem contar para ninguém, e o texto foi aprovado no prêmio. E aí, como premiação, além da publicação, a gente ia ter uma noite de autógrafos, ia ter um coffee break com outros autores. Eu disse, gente, vou conhecer autores vivos. Então, aquilo foi muito legal, porque na época, uma das pessoas que estavam no júri era o Maílson Furtado, que venceu o Prêmio Jabuti. Inclusive, livro do ano com A Cidade. Então, eu conheci o Maílson ali, naquele momento. E foi muito bacana poder entender. E ali eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Entendeu? Assim, além de ensinar... E você tinha quantos anos? Olha, eu uma pessoa sempre precoce, né? Eu tinha 11 anos, tipo isso. Eu entrei na universidade com 16 anos. Nossa, muito cedo. Na Universidade Federal, assim. E entrei com 16 e aí já começo ali, né? Porque quando eu... Enfim, é isso. Eu também não vou falar... Vou com calma. Vou contar só um pouquinho. Que nem romance. A gente dá uma vai soltando pecinha do quebra-cabeça e depois vai dando outra.